Com a pandemia do coronavírus, todas as pessoas conscientes da gravidade do momento se viram obrigadas a mudar os hábitos. Distanciamento social virou uma regra indispensável para tentar impedir a propagação desenfreada da Covid, apesar de muitos ainda ignorarem a importância desse comportamento. Muitas coisas mudaram profundamente para toda a população. Para as crianças, por exemplo, a mudança de rotina é bastante significativa. Ir à escola neste momento, nem pensar. As aulas passaram a ser online, o que nem de perto se compara com o ensino presencial. A relação com os amigos e com o restante da família, que não pai, mãe e irmãos, também foi alterada. Todos estão mais distantes. Como se isso não fosse difícil o bastante, neste momento ainda não é possível saber quando tudo voltará ao normal. Nesta sexta edição, nós vamos tentar entender como esse novo momento pode afetar a saúde mental da criançada, de que forma é possível identificar situações anormais e também vamos destacar a importância do acompanhamento profissional. Nosso convidado é o médico psiquiatra Gregory Pinto, pós-graduado em psiquiatria infantil e da adolescência. Está começando mais um Reverberando. É um prazer recebê-lo, Gregory, para falar de um tema tão importante, né, que é esse efeito e como essa pandemia tem afetado a mente das crianças, principalmente agora que elas estão mais em casa e não têm o acesso à escola, não têm o acesso à escola física, né? Eles estão tendo algumas atividades em casa, mas ir para a escola eles não estão conseguindo até o momento. Primeiro, eu agradeço o convite de vocês para falar sobre esse tema, que é muito importante, né? É um tema que está muito em pauta mesmo, a saúde mental, não só de crianças, como dos adultos também, né? Que vem enfrentando essa fase de pandemia. E realmente a gente tem visto muito mais casos, né? Tanto de crianças, adolescentes e adultos nos consultórios, e a gente está fazendo um trabalho bem pesado em cima dessa população, né, que afetou diretamente, né, que não é fácil essa questão perder o direito do ir e vir, a questão do lockdown, do distanciamento social, né, então tem mexido muito com a cabeça das pessoas, né? Aqui no estado de São Paulo, onde eu resido, tá todos os parques fechados, as escolas, né? O comércio continua fechado aqui ainda, com um horário restrito de funcionamento, né? E tá todo mundo tendo que se adaptar a essa nova forma de viver, né? E essa questão a gente vê muito, essa questão do distanciamento social, esse distanciamento afetivo entre familiares, né? As crianças não poderem abraçar os avós, não poderem ir na casa dos primos, na casa dos amigos. Isso tem deixado elas com um estresse emocional mais marcado, né? Os pais também têm ficado muito mais nervosos e ansiosos. Por vezes, esse próprio sofrimento dos pais acaba passando para essa criança acaba entendendo ou tendo uma percepção muito alterada desse sofrimento que os pais podem estar passando por conta de tudo isso, o que acaba agravando os sintomas emocionais das crianças, né? Até porque, né, muitas crianças não entendem o que está acontecendo, principalmente aquelas menores, né, de 2, 3, 4 anos. Isso acaba afetando muito elas, porque de uma hora para outra elas não podem mais abraçar quem mais amam e, ao mesmo tempo, não sabem o porquê. Mesmo os pais explicando, né, botando as crianças a par do que está acontecendo, é uma nova realidade, uma realidade difícil para elas. Sim, exatamente. Se fez uma colocação muito feliz. Na verdade, nessa faixa etária mesmo da criança, ela não está entendendo muito. Então, na verdade, os pais têm que cuidar da forma que eles estão mostrando isso para as crianças, né? Desde noticiários,
deixar a criança muito exposta a noticiários, ou os pais conversar sobre esses problemas dentro da casa, né? Porque hoje uma grande parte da população está sofrendo com a questão de empregos, né? Está tendo muito desemprego, empresas fechando, e às vezes os pais acabam levando esse sofrimento deles, né, que eles estão passando, para dentro das suas casas, afetando diretamente as crianças, né? Então tem que ter um cuidado especial com elas na forma de se comunicar com elas sobre isso, né? E a diminuição da exposição frente ao que está passando. Claro, sempre trabalhando a criança, explicando, mas tomando cuidado da forma que você aborda a criança com o tema. Você falou há pouco do... Desculpa, Guimar, você falou há pouco aí, Gregory, do desenvolvimento de um quadro de estresse, né? A criança acaba ficando estressada por ter que conviver com uma rotina que é bem diferente daquela Sim. rotina que toda criança tem no dia a dia, né? Vai na casa Sim. do amigo, vai para a escola, vai na avó, vai no tio, e agora ela tá, na medida do possível, muito menos exposta a essas relações pessoais. O estresse hoje é o principal reflexo dessa pandemia, ou existem até algumas situações em que dá para diagnosticar, enfim, dá para encontrar quadros talvez até mais graves que esse? Sim, sim. Não, o estresse, a irritabilidade, as birras, né, o mau humor, a instabilidade emocional é o que a gente mais vê, principalmente em crianças menores, né? Então, é como você falou, né? A questão da escola também não é só a questão do aprendizado, né? A escola é do relacionamento interpessoal, é de ir lá, de brincar, de se divertir, fortalecer as amizades, né? Então, essa falta nas crianças tem deixado elas muito entediadas em casa. Nos adolescentes, a gente já vê algo mais grave, né? Nos adolescentes, eu já peguei alguns casos, não foi um nem dois, já de tentativas de suicídio por conta da pandemia, né? Achar que não vai mais ter volta, que os parentes vão ficar doentes, que alguém vai morrer da família, que ela não vai poder suportar isso, né? E pensamentos catastróficos, pensamentos de ruína com ideação e tentativa de suicídio, né? Então, dependendo da faixa etária da criança, do adolescente, a forma de apresentação das doenças, elas são diferentes. Com certeza. Antes de passar para o Lincoln, quero aproveitar essa tua colocação, Gregory, e dizer que realmente, né, para aquela pessoa que já tem um pensamento suicida, suicídio, aliás, foi o tema do nosso último podcast, nosso último Reverberando, e essa pessoa que já tem tendências suicidas, com essa pandemia, com essa quarentena, ela tende, se não tiver um acompanhamento, a aumentar essa possibilidade de cometer esse suicídio, né? Sim, sim, com certeza, né? É um gatilho a mais, né? E a gente vê, na verdade, a piora dos quadros mais em pessoas que já têm um diagnóstico prévio, né? Que já vinham de um tratamento, que já tem uma predisposição, desencadeou ou piorou os quadros, né? E isso em todas as faixas etárias, né? A gente está falando de infância e adolescência, mas isso eu estou vendo até em idosos, né? Toda a faixa etária, todas as idades estão sendo afetadas com isso, com essas mudanças, né? Então, eu vi muitos casos de ansiedade, de piora de síndrome do pânico, de piora do quadro de ansiedade generalizada, vi tentativas de suicídio, TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que tem pensamentos obsessivos de contaminação, por exemplo, né, de crianças chegarem para mim no consultório com as marcas da pele toda lesionada, de tanto passar álcool gel na mão. De tanto, isso eu estou falando de criança de 6 anos de idade, que ela ela encosta no corpo dela, na roupa dela, ela já acha que está contaminada e vai lá e pega o álcool gel e passa, assim, a mão já com uma lesão na epiderme por conta de excesso de álcool gel, né? Então a gente vê diversos sintomas, né, e piora na maioria dos quadros, principalmente de crianças e adolescentes que já vinham de um tratamento prévio. Assim, a grande maioria delas deram uma piorada nesse período. No começo foi pior, né? Nos primeiros meses ali, março, abril, maio, que estava com toda essa incerteza,
aqueles informações massivas, né, que tava aquela onda, né, foi pior. Agora o pessoal parece que está começando a entrar, se acalmar um pouco mais com a pandemia, mas no começo foi muito nítido assim, essa alteração comportamental dos pacientes. Até uma questão que a gente percebe que os pais, né, tá tendo o fato desse isolamento forçar novas ferramentas para continuar o aprendizado. Inclusive, crianças e adolescentes agora eles passam mais tempo na internet devido ao isolamento, né? Essa conexão tenta reduzir esse impacto da Covid, né? Mas também apresenta riscos perigosos, né? Sim, Adultos sim. procurando crianças na internet para fins sexuais, conteúdo nocivo, violência, xenofobia, incitação, até o suicídio. A gente viu Pateta, Antiga Baleia Azul, adolescentes compartilhando informações e fotos e vídeos, bullying virtual. Nessa questão, como os pais que estão ouvindo agora, que estão assistindo o nosso, qual é o procedimento, a orientação para eles? Olha, isso aí, Lincoln, é algo bem importante a se falar, né? Hoje a gente está vivendo uma era tecnológica, né? Hoje eu vejo no meu consultório, né? Não tem uma criança que não entre no consultório com o seu celular na mão. Não existe mais isso. Não tem mais você entrar. Eu estou na sala, eu estou ouvindo na recepção os joguinhos, né? Então, assim, além de já estar sendo um problema, né? A nomofobia, né? Que vem de no mobile phobia, né? O sofrimento, a angústia de ficar sem o celular, né? Sem o seu mobile. Que já vem sendo há mais ou menos um ano e pouco, já vem sendo uma reclamação muito frequente dos pais da questão do uso abusivo de tecnologia, né? Que as crianças estão deixando de ter os relacionamentos interpessoais físicos, digamos assim, e mais só virtuais, o excesso de jogos, a queda do rendimento escolar por não querer estudar e querer só ficar no computador, só querer ficar jogando, né? Jogando, vendo vídeo, gravando vídeos, enfim, né? E a gente tem visto agora uma piora da situação, né? Assim, de 10 casos que eu atendo no consultório, eu te garanto que 8 vão falar para mim, doutor, o meu filho não sai do celular, o meu filho não sai do videogame, o meu filho não sai do computador, é uma briga diária em casa por conta disso, todos os dias a gente tem uma discussão, ele não quer estudar, eu tenho que ficar tomando o celular dele da mão para ele poder fazer lição, e agora para gravar, a escola está sendo virtual. Então agora que eu estava conseguindo fazer um trabalho com ele, para ele ficar menos no celular, né, ou no computador, agora eles estão ficando mais tempo ainda expostos à tecnologia, porque o e-school, né, você está estudando hoje pela internet, é o que está sendo feito na maioria das escolas, né? E daí tem dois problemas, né? Existem crianças que estão conseguindo fazer as suas lições na escola e tem crianças que não têm acesso à internet, né? Tem crianças, eu não fui uma nem duas pessoas, eu trabalho no Sistema Único de Saúde também, então eu pego crianças de um poder aquisitivo mais baixo, que não tem o celular em casa para assistir às aulas, que não tem um computador para receber a lição, ou se tem um computador, se tem o celular, não tem a internet suficiente para baixar os arquivos para poder fazer a lição. Então são crianças que já estão ficando fora do contexto pedagógico, né? Não estão conseguindo acompanhar a parte pedagógica que está sendo dada para toda a turma, né? E então, assim, na verdade, a tecnologia ela pode vir para ajudar, mas ela pode vir para agravar muitos quadros, né? O excesso, o uso abusivo aí pode gerar
ansiedade nas crianças, pode gerar depressão nas crianças, né? O Lincoln citou tudo isso, o que pode estar acontecendo, esses bullying, né? Acesso a conteúdos impróprios para a idade, né? Porque se você falar que os pais têm controle ao conteúdo que os filhos veem no celular, isso tá fora de cogitação, né? A grande maioria dos pais não sabe o que os filhos realmente estão acessando hoje em dia, né? Mas tem como, talvez, através da conversa, do diálogo, tentar fazer essa conscientização com as pessoas, com os filhos, os pais tentarem fazer isso aí com os filhos? Tem, claro que tem, né? Com a base hoje da evolução do filho, do desenvolvimento do filho, é a questão, é a organização da casa, né? Então, vai muito do pai e da mãe, né? Ou do pai ou da mãe, né? Dependendo da situação do filho, botar a regra na casa, né? Estipular horários, estipular a rotina da criança, né? Então, isso é fundamental. Tem que ter a conversa, tem que ter tempo para tudo, tem que ser feito uma parceria entre os filhos e os pais em questões dos seus hábitos, né? Para não virar uma rotina de dependência, no caso, né, Lincoln? Então, tem que ter mesmo essa conversa e tem que ser criada uma rotina. Quero perguntar para o Gregory, já que ele falou, né, de buscar ajuda, além da ajuda física no consultório, além da consulta física, né, indo para o consultório, tem algum site, algum número de telefone, algum perfil de rede social em que as mães e os pais podem buscar ajuda sem ser com a consulta física? Olha, hoje foi agora, né, depois da pandemia, as consultas, a telemedicina, ela foi aprovada, né? Então você pode fazer uma consulta virtual. E sim, existem, a USP oferece 2 serviços que é feito um apoio psicológico para as crianças e para os pais, né? Depois por conta do Covid. Mas existe sim alguns canais, alguns telefones, alguns sites que você pode entrar para fazer um apoio nesse momento. Só um comentário breve sobre a questão da educação, que vocês colocaram há pouco, né? Na verdade, essa estrutura de aula online, de aula digital, ela só escancara uma realidade que está presente no dia a dia da sala de aula, né? Vai ter o aluno lá com um telefone de última geração e o outro que sequer, sei lá, tem dinheiro para comprar uma blusa, um sapato, enfim, né? E o atraso que esse período vai gerar para as crianças, ele é indiscutível, né? Eu tenho convicção de que todo mundo pensa assim, o atraso existe e eu acho que daqui a pouco o ideal é se concentrar em recuperar isso a partir do momento em que as coisas, se é que elas vão voltar ao normal, né, elas se aproximarem da normalidade. Mas é só uma observação, porque a pergunta que eu vou te fazer, Greg, não é sobre educação, tá? Eu achei interessante as colocações que vocês fizeram e me ocorreu de só fazer esse comentário sobre essa desigualdade que é uma realidade para todo mundo, né? Eu quero te dizer assim que eu tenho uma impressão que, no geral, as pessoas acham que o psiquiatra, ele é um profissional só para adultos. Talvez eu esteja errado, mas é uma impressão. No geral, as pessoas acham que doenças mentais, que problemas psiquiátricos são coisas de pessoas adultas, né? E que as crianças não sofrem com isso. E óbvio que não é verdade, né? As tuas colocações já nos fazem acreditar que criança também tem uma série de situações que demandam um acompanhamento profissional. Eu quero te perguntar se você percebe isso também, se você acha que essa crença ainda existe, né? E aí eu já emendo uma segunda pergunta, que é a seguinte: nessa época de pandemia em que a gente tem que tentar fazer um isolamento social, essas pessoas que acreditam que problema psiquiátrico é só coisa para adulto, elas tendem a acreditar ainda mais nisso, ou de repente, vendo a circunstância de uma criança que faz parte do dia a dia dela, dessa pessoa adulta, ela pode daqui a pouco abrir os olhos e entender que o acompanhamento de um profissional médico, de um profissional da psicologia, ele realmente é necessário. Olha, Thiago, na verdade a psiquiatria ela ainda é muito estigmatizada, né?
A psiquiatria, muita gente, ela chega no psiquiatra, a gente percebe assim, ela chega com medo do psiquiatra, né? Porque a psiquiatria tem aquela impressão que a pessoa vai ficar dopada de medicamentos, né? Que vai ficar viciada em medicamentos, né? Então a gente percebe até hoje que há um impacto muito, muito grande nisso, né? Então eu aprendi assim a perguntar para os meus pacientes se ela estava ali por ideia própria ou ideia de outras pessoas, né? Tá ali naquele atendimento ali, naquela consulta. Quando a pessoa fala assim, não, eu estou aqui por conta própria, falo, ótimo, né? Já é meio caminho andado, né? Porque já tem o estigma, já ficou em casa, né? Ela resolveu vir. Então, já para o adulto é muito difícil aceitar, né? Que adoeceu mentalmente, porque muitos acham que é uma fraqueza ter uma crise de ansiedade, que é uma fraqueza ter uma crise depressiva, né? E não aceitam, não veem como algo que pode causar muitos prejuízos, né? Não só para ele, mas para todos os contactuantes, né? Com todas as pessoas ao seu entorno, né? Os seus familiares, enfim. Então, o adulto já é muito difícil de aceitar a psiquiatria. Imagine um pai e a mãe levando seu filho, né? Então, a psiquiatria infantil, ela tem um estigma maior ainda, né? Então, você vê que há muito receio dos pais ao acompanhamento psiquiátrico, aos medicamentos que a gente usa. E, assim, a primeira linha de tratamento na psiquiatria da infância e adolescência é a psicoterapia, né? Na maior parte dos casos, né? Não é o medicamento em si, né? Então, Gregory, eu nunca medico uma criança sem ao menos ter feito um trabalho de psicoterapia nessa criança, eu sozinho ou eu acompanhado de alguma profissional da psicologia, né? Tentar mudanças ambientais, né, comportamentais, antes de pensar numa questão medicamentosa. Mas eu percebo, Thiago, que isso, com o passar dos anos, né, eu trabalho com psiquiatria há 8 anos, e eu tenho visto muito que isso tem mudado muito, assim, o perfil dos pacientes tem mudado muito. Cada vez mais cedo eles estão buscando ajuda, né? Então você já vê que nos primeiros sinais que a criança pode apresentar, os pais já estão levando, né, para avaliação. Então, e a gente sabe que quanto mais precoce for feita uma abordagem, melhor vai ser a evolução, né? Porque existem estudos recentes que apontaram que 75% dos transtornos mentais diagnosticados nos adultos iniciaram na infância. E 80% não foram diagnosticados e não foram tratados. Uhum. Né? Então, essa abordagem precoce é de extrema importância, não só para o quadro agudo, daquele momento de início dos sintomas, mas quanto à sua cronificação ao longo da vida, né? Então, hoje a gente vê muito, e esse trabalho, voltando ao tema da escola, né? Eu acho que a escola é um dos principais aliados do psiquiatra infantil, é a escola, né? Os profissionais da creche, os profissionais da escola, porque são eles que alertam os pais de possíveis comportamentos dos seus filhos, né? Porque as famílias hoje, a tendência é ter cada vez menos filhos, né? A gente vai vendo, e muitas vezes a mãe sai trabalhar, o pai sai trabalhar, deixa a criança com a avó e com o vô o dia inteiro, ou deixa na escola o dia inteiro. Aí o vô e a avó vai buscar na escola às 5 horas da tarde, o pai e a mãe pega ele às 6, dá um banho, às 7h30 bota para dormir. Às 7 horas da manhã larga na creche de novo. Então, às vezes, os pais ficam com essa criança 1, 2 horas e deixa de ver muitas coisas, né? Então, a grande maioria das crianças que chegam hoje no consultório foi porque a escola falou, né?
Então, eu gosto muito de fazer um trabalho com professores, com auxiliares de creches, de escolas. Eu sempre levo essa informação, a gente sempre faz palestras com o pessoal da escola, ensinando, discutindo comportamentos, né, de criança. Não existe uma base normal, mas existe o anormal, né, o que você pode sugerir que essa criança precise de ter um olhar diferenciado, né? Então, por conta dessa informação, já que vem desde a escola, as crianças estão chegando cada vez mais cedo no consultório, né? E isso faz toda a diferença. Né? Agora, como é que estão fazendo com a questão das crianças? Estão ficando com essas pessoas, com os cuidadores, com os avós, enfim, já que não tem escola? Teve uma mudança nesses relatos, enfim, Olha, na questão comportamental da criança mesmo. Não, sim, isso aí é como eu falei no início, assim, o comportamento das crianças mudou muito agora, né? Sim. Já nesses 4 meses já esgotaram tudo que eles podiam fazer dentro de casa, né? Não só das crianças, como quem está com as como crianças. Dos adultos, sim, exatamente. E isso acho que é um ponto bem importante que eu sempre bato na tecla, né? O cuidador, para ele poder cuidar, ele deve estar cuidado, né? Então, assim, se é um pai ansioso, se é um pai depressivo, se é um pai que está passando por um estresse ali naquele momento, qualquer coisa que a criança faça para o pai já vai ser uma coisa já que está fora do controle, né? Isso é muito comum. Às vezes chega os pais lá no consultório falando da criança, e aí você percebe que quem está ansioso é o pai e a mãe, não é a criança. Né? Quem está sofrendo realmente com aquela situação é o pai e a mãe, não é a criança. A criança só está reproduzindo o sofrimento do pai e da mãe. Né? Então, essa questão ela é muito difícil. Hoje você trabalhar com psiquiatria da infância e adolescência é muito difícil, é muito trabalhoso, porque muitas vezes você não tem que ver a criança. Você tem que ver todo o contexto, né? Você tem que ver o pai, a mãe, como é que é o funcionamento da casa, quantas pessoas moram na casa, quem que dorme com quem, como é que é divididas as rotinas dentro de casa. Então, você mudar uma família, você mudar os hábitos de uma casa para ajudar uma criança é difícil. Então, a psiquiatria infantil tem esses detalhes que às vezes acaba deixando muito amarrados os tratamentos, muito difíceis, né? Mas porque é um contexto inteiro. Sim, se a escola acaba sendo a principal ponte para fazer com que a criança chegue ao profissional, como é que está sendo agora? Você está recebendo mais ou menos crianças? O fato de não ter ali aquela presença física do professor, da tia, do tio, da creche, e isso de alguma forma afetou a frequência com que as crianças são levadas ao profissional, pegando, por exemplo, o teu consultório? Não, isso não mudou, não. Porque agora os pais estão ficando mais tempo com as crianças, né? Uhum. Então agora os pais também estão identificando, né? E tem muitos pais que estão conhecendo seus filhos agora, né? Então não mudou muito, Thiago. Isso aí porque está tendo o mesmo fluxo, a mesma situação. Mas obviamente que durante o período escolar a frequência é muito maior, os encaminhamentos são muito maiores, né? Mas agora a gente tem visto que muitos pais estão realmente conhecendo seus filhos. Os pais conhecendo os filhos e os filhos conhecendo os pais. E essa questão, Lincoln, que você falou da questão, acho que dá para voltar na pergunta anterior da questão da tecnologia, né? Como tentar controlar os filhos. Mas na verdade os pais também estão no celular. Né? Na verdade o pai também está com o seu celular na mão, a mãe também está com o seu celular na mão. E tá os três sentados no sofá, cada um com o seu celular na mão e ninguém conversa mais. Imagina um pai que não larga o celular, tendo que repreender o filho para ele largar o celular. Não faz o menor sentido. E aí a criança vai olhar e falar assim, tá, mas tudo bem, você quer que eu só de celular, mas você não larga o teu, né? Sim, mas isso eu escuto todos os dias. Né? Às vezes os pais perguntam, doutor, mas o que eu faço? Meu filho não sai do computador, daí eu replico a pergunta, falo, tá, mas o que você faz para o seu filho não ficar no computador?
O que você faz para o seu filho não ficar no videogame? Vocês fazem alguma coisa junto? Como é que está sendo a rotina de vocês? Vocês estudam juntos? Você senta a fazer a lição com ele? Você monta um quebra-cabeça com ele? Você conversa com ele sobre o dia, o que aconteceu, como é que foi o dia? Você tem esse hábito? Se você não tem esse hábito, ele vai ficar no quarto dele fechado e vai continuar no computador, né? Então a gente vê que está faltando muito o contato afetivo, o relacionamento afetivo por conta da tecnologia, até porque os pais estão também utilizando muito esse meio de comunicação, né, celular, computadores. Até a questão criativa, né? A gente só falou da parte difícil, mas teve a parte boa também, nessa questão do convívio, dessa aproximação, né? E também a questão criativa, de desenvolver atividades, desenvolver meios para que pudessem aproveitar mais esse tempo junto. Teve a parte boa também, né? Sim. Isso é algo que todo dia eu falo, que os pais estão se reinventando em casa, né? Então, esgotaram já também todas as possibilidades, pintura, quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, leituras em geral, né? Os pais estão tendo que se virar nos 30 em casa, né? Até na parte física, energia, né? Sim. Esgotar as crianças. Sim. Queria perguntar para o Gregory, né, para os pais que estão ouvindo o Reverberando, como é feita essa avaliação psiquiátrica na criança? Olha, eu sempre começo com uma avaliação, primeiro uma entrevista com os pais, né, para entender todo o contexto daquela casa, como é que é com a presença da criança? Não. Sem a criança. Vai sem a criança, né? Eu deixo a criança para fora da sala. Primeiro eu só fico com os pais. Aí, porque não dá, né? Às vezes o pai vai falar do filho e para o filho ouvir ali qual é a visão que o pai tem dele, né? Pois é. Então eu deixo primeiro só uma entrevista com os pais, converso com eles. Sempre eu peço um relatório escolar também, né? Nesse relatório eu peço para os professores descreverem o comportamento dele em atividades extra classe, né? Como é que é o comportamento dele no recreio, como é que é o comportamento dele na educação física, como é que é o relacionamento dele interpessoal, né? Como é que ele se dá com os coleguinhas da sala de aula, como é que ele se dá com os professores, né? E como é que é a questão pedagógica da criança. Então, esse eu faço a entrevista com os pais e com relatórios escolares. Por quê? Porque, às vezes, o comportamento dessa criança na escola é diferente do comportamento da casa. Então, por exemplo, se ele tem um comportamento muito ruim na casa e lá na escola ele é um santinho, ele é um anjo, ele respeita todo mundo, ele segue a regra, primeira coisa eu vou pensar, alguma coisa está errada lá naquela casa. Por que essa criança está tendo esse comportamento mais irritado, mais agressivo, lá na casa e na escola não tem, né? E mesma coisa da escola. Pô, o que será que está acontecendo na escola? Será que ele está sofrendo um bullying? Porque em casa ele não apresenta nada. Lá na escola, quando ele chega lá, ele fica nervoso, ele fica irritado, ele briga com todo mundo. Por quê? Será que estão fazendo um bullying com ele? Será que algum professor falou alguma coisa para ele? Será que algum colega está ameaçando ele de alguma forma, né? Então a gente tem que juntar o máximo de informações. Então, quanto mais informações, desde relatório para babá, relatório de professores, outros familiares, tios, avós, então a gente tenta buscar o máximo de informações para chegar no diagnóstico, porque a criança, dependendo da idade, ela não consegue trazer muita coisa, né? A criança ela não consegue expressar muito, né? Dependendo da idade, obviamente, né? Então, a gente faz uma entrevista e uma avaliação psiquiátrica com o máximo de informações possíveis, né? Através de relatórios e entrevista com os familiares e pessoal da escola. O bullying, ele é mesmo uma situação bastante potente, eu vou classificar assim, para criar algum tipo de complicação
Sim. personalidade da criança é realmente um problema bastante Sim. grave, bastante sério, como a gente escuta dizer. Sim. A maioria hoje, Lincoln, Thiago, depois que eu comecei a atender bastante psiquiatria infantil, hoje eu uso muito a psiquiatria infantil no meu consultório quando eu vou atender um adulto, né? Eu sempre peço para falar da infância, sempre, né? E vou te falar que a grande maioria, assim, de quadros depressivos, quadros de ansiedade generalizada na vida adulta começaram na infância e uma grande maioria sofreram bullying na infância, né? Então o bullying em si, ele é muito prejudicial, é um tema que tem que ser abordado, acho que tem que ter essa orientação, né? E a gente vê cada vez mais bullying, né? O Lincoln falou o cyberbullying, né? E nas escolas é muito normal, assim. Normal que eu digo é muito Corriqueiro, né? corriqueiro, recorrente o bullying, né? Mas dependendo da pessoa, obviamente, se ela já tiver uma predisposição, né? Já for uma pessoa mais suscetível, isso aí pode causar danos irreversíveis, né? Uma criança. Que uma coisa que o Thiago falou bem no começo, eu acho que é bem fundamental nessa parte, né, das crianças, essa desigualdade social que o Thiago abordou, de uma determinada criança ter um celular de última geração e outra criança que não tem sequer condições de comprar uma blusa. Isso influencia bastante também, né, no comportamento dessa criança que não tem muitas condições dentro da própria casa, já que não tem outras distrações assim como a criança, né, que tem melhores condições de vida. Sem sombra de dúvidas, isso é nítido no consultório, a gente percebe mesmo que, infelizmente, as crianças que vêm apresentando mais problemas emocionais e comportamentais são crianças de mais baixa renda, que não têm uma habitação confortável, né? Não tem tantos recursos, né, para poder utilizar como uma ferramenta agora nesse período de pandemia. Então a gente vê uma piora bem marcante assim nessa população mais carente. Então essa questão da desigualdade sim é muito marcado as alterações das crianças. A questão mais um problema que veio junto com a questão da pandemia é a parte financeira, orçamento familiar. Sim, é legal aproximar as crianças, abrir o jogo com eles, mesmo passando por uma dificuldade financeira, fazer com que eles entendam isso, ou não é legal misturar uma coisa com a outra? Lincoln, isso eu acho que depende a idade da criança, né? Depende a idade. Se você for falar para uma criança muito pequena, ela não vai entender. Né? Lógico. Porque não tem muita noção de dinheiro. Mas eu acho que o máximo de informação, né? A forma que você vai passar isso, a forma que você vai abordar, eu acho que é fundamental. Eu acho que se você saber abordar, você saber explicar, né? De uma forma mais clara, né, sem passar muita angústia, sem passar muita ansiedade para a criança, eu acho que tem que ter sim essa partilha, tem que ter essa troca. Eu sempre defendo que quando a gente está com alguma situação mal resolvida, seja, no nosso caso a gente está falando de saúde, né? Ou seja, apareceu algum sinal de que a saúde não está bem, o melhor é procurar o profissional, procurar o médico, aquela pessoa que está preparada para te ajudar e para te mostrar o que está acontecendo e qual é a solução para aquela situação. E aí essa observação é só para te perguntar, Gregory, quando é que o pai, quando é que a mãe, ele vai perceber ou precisa perceber que aquela criança, né, aquele adolescente, ele está precisando muito mais do que aquilo que a família está oferecendo, ou seja, aquilo... eu me refiro ao acompanhamento profissional. Tem um momento em que a coisa ela precisa seguir pelo caminho do acompanhamento, que não dá mais para tentar só resolver no espaço, no ambiente familiar, e como é que os pais conseguem identificar isso? Lincoln, Thiago, isso aí
a questão, há uma cisura, né, no comportamento da criança, né, do indivíduo acometido, né. Você vai notar que a pessoa, ela está ficando mais irritada do que o normal, está ficando mais agressiva do que o normal, com alterações no padrão de sono, com alterações no padrão alimentar, né? Mas geralmente essas mudanças elas são graduais ou de repente é algo que acontece muito drasticamente num momento só? Olha, geralmente, Thiago, são mais gradativas, né? Vai tendo uma evolução, né? Vai tendo uma evolução. Mas há casos, sim, que é bem abrupta, né? Existe o evento traumático ali, a pessoa, o indivíduo ali, ele já apresenta toda essa sintomatologia, né? Mas geralmente os casos, eles são, tem o primeiro sinal e é uma evolução, né? No passar dos dias. Então, eu acho que tem que ter essa visão e a gente percebe, né, quando a pessoa passou do ponto, né? Mas quanto mais precoce for feita a avaliação, melhor vai ser o prognóstico, né? Melhor vai ser o desfecho dessa abordagem. Vamos encaminhando já o encerramento dessa edição do Reverberando, agradecendo a presença do Gregory Pinto, ele que é médico psiquiatra, né, e esteve com a gente em mais um programa, né, falando sobre esse comportamento das crianças em meio a essa pandemia. Agradecer o Thiago e o Lincoln também por mais um Reverberando, né, muito produtivo sempre o programa, mais uma edição. E da minha parte, para finalizar, queria que o Gregory desse um conselho para quem está tendo muitas dificuldades em casa com as crianças, né, sobre o que fazer em meio a essa pandemia. E aí já aproveita, Gregory, e emenda depois no final da pergunta tuas redes sociais, que depois a gente gera os caracteres e coloca aí para as pessoas que encontrarem. Entendi. Isso aí. Bom, eu acho que, na verdade, ficar atento, não só para os... A gente está falando de infância e adolescência, mas eu acho que nesse momento a gente tem que dar uma pincelada global, né? Não só ficar atento aos seus filhos, mas ficar atento a si próprio, né? Perceber se algo não está bem, né? Se eu estou sofrendo, se eu estou angustiado, se eu estou entristecido, se eu estou desesperançoso, né? Se eu estou dormindo bem, se eu estou conseguindo relaxar, se eu estou deixando de fazer coisas que antes eu tinha prazer e agora não tenho mais, né? Estar mais próximo dos seus filhos, né? Não tem ninguém melhor que os pais para conhecer seus filhos, né? Ver se essa criança está tendo muita alteração ou não, se ela está apresentando algum sintoma ou não desses que eu citei, porque os mesmos sintomas do adulto a criança apresenta da mesma forma, né? Tentar buscar fazer um laço afetivo maior. O afeto, a gente costuma, nós da psiquiatria infantil, a gente costuma falar que o melhor tratamento para a infância e adolescência é o afeto, né? Então, quanto maior a ligação dos pais com os filhos, mais protegidos eles estarão, né? Então, eu acho que tem que ter uma sintonia entre pais e filhos, né? E isso é algo que é muito positivo na evolução, no desenvolvimento dessa criança, né? Então, o meu conselho é ficar atento aos sinais mais precoces, os sintomas, né? E logo que você sentir que você não está bem, ou que seu filho não está bem, está apresentando, buscar ajuda o mais precoce para ter um desfecho melhor. A minha rede social é o Instagram, que é gregory.psiquiatra. Só fazendo um complemento ali, já aproveitando, agradecer o Gregory. Eu acompanho as redes sociais de longa data e também na parte profissional, e eu acho muito legal esse carinho que você tem com os teus pacientinhos, que eles entregam os presentes para você. Eu acho esse amor da criança um amor tão puro e um reconhecimento tão bacana, é isso, e eu vejo você postando nas redes sociais, muito legal, muito bacana isso aí. Trabalhar com criança é algo, claro, com médico qualquer paciente que você cura de qualquer idade é o que é muito gratificante, né? Mas você vê uma criança ali no começo da vida com todo o sofrimento e você
ajudar ela é algo assim que é demais. É muito gostoso, assim, eu adoro o que eu faço. Legal. E agradeço o convite, sempre que vocês quiserem falar sobre algum tema aí que envolva psiquiatria, estarei à disposição.